um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal, programa aqui na BMC News, todas as semanas com grandes nomes do mercado, né, financeiro, também grandes empreendedores e companhias, né, executivos que estão revolucionando, construindo, né, ajudando a construir cada vez um Brasil melhor e maior. E hoje a gente está aqui com o time da Wilson Sons, com um representante aqui, o diretor de Relações com Investidores. Muito obrigado, Michael, pela presença. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Não, obrigado a você, Marco, em BMC. É um prazer. Muito obrigado. O Michael, acho que o primeiro passo aqui acho que é apresentar um pouco, antes de falar um pouco da companhia, acho que a gente gosta também de conhecer as pessoas que fazem as companhias. Então, antes de falar da companhia, que é uma companhia listada em bolsa, que acho que faz parte do nosso dia a dia, né? Queira ou não. A gente fala que é talvez uma companhia muito mais B2B do que B2C, né? Mas com certeza a gente é impactado direto e indiretamente pelas atividades da companhia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, principalmente que acaba se confundindo um pouco com a história da companhia também, né? Qual que é a sua jornada dentro da Wilson Sons e um pouquinho da sua jornada, né, como profissional e as suas responsabilidades, que, como você falou, também não é só a diretoria de relações com investidores, né? Sempre acaba adicionando outras funções, né? Perfeito. Então, eu estou aqui, eu sou australiano, 13 anos no Brasil. Eu tenho dedicado, basicamente, os últimos 20 anos da minha carreira em trabalho contábil, financeiro para ativos de infraestrutura. Antes da Wilson Sons, eu trabalhava nos aeroportos da Inglaterra, a BAA, porque como contador, eu gosto do fato que a previsibilidade de infraestrutura é superior a bens de consumo, tecnologia, outros ambientes de investimento. Então, eu estou pouco tempo no Wilson Sons comparado com alguns dos executivos na empresa. Presidente do conselho está mais do que 25 anos na empresa. CEO, a gente tem CEO, Arnaldo Calbucci, está quase 40 anos e começou como estagiário. Hoje em dia ele é um dos principais executivos da empresa depois dessa jornada dele. Essa é uma das grandes diferenciais da Wilson Sons mesmo, porque são essas pessoas que fazem a diferença na infraestrutura para os nossos clientes. Muito bom. E você, como você falou, você carrega o chapéu do RI e também da tesouraria. Então, todo o financiamento da dívida faz grande parte de qualquer investimento em infraestrutura. Em resumo, todo o dinheiro da empresa passa na sua mão. Passa. Eu até tenho uma certa reputação dentro do Wilson Sons de ser mal da vaca, porque a gente quer garantir que a empresa gasta onde está necessário. Então, passa por minimum de alguma forma, sim. Muito bom. E vamos começar aqui acho que para conhecer mais a companhia, que é uma companhia listada, teve alguns movimentos recentes, mas vamos primeiro conhecer os acionistas, né, da companhia, quem são os acionistas controladores. Lógico que também a gente consegue acessar alguns acionistas minoritários também relevantes, né? Mas como é que está hoje a estrutura societária da companhia? A estrutura societária tem 56% das ações, a controle de fato normal da empresa inglesa para empresa inglesa que tem mais do que 100 anos listada na Bolsa da Inglaterra, Ocean Wilsons. Por sua vez, Ocean Wilsons tem a maioria das ações normal dos veículos da família Solomon, que tem essas posições nos ativos desde 1956. Então, acionistas de longo prazo, você acaba refletindo um pouco na nossa free float aqui no Brasil. Os principais acionistas minoritários são
a Hadar Investimentos, Tapon, alguns casos que gostam de procurar valor, investir em ativos que vai gerar dinheiro ao longo do tempo. Uhum. Inclusive esses minoritários, a gente conversa com alguns deles e são acionistas bem buy and hold, né? Holders, assim, uma visão de longo prazo, né? Essa é a característica, pelo menos, desses dois, né? Especificamente. Sim, com certeza. Esse acaba refletindo no desafio nosso na RI, gerar liquidez. A gente precisa desempenhar para botar nome da empresa em gerar liquidez, porque quando as pessoas compram e manter a posição, a gente precisa ir procurando outros investidores para garantir que tem alguma liquidez suficiente para entrar nos índices de small cap e os outros desafios que acabam sendo natural para a empresa do nosso tamanho. Legal. Vamos falar um pouquinho agora da companhia especificamente, para conhecer um pouco da história. Eu acho que muito... Vamos falar mais da companhia. Lógico que em alguns momentos a gente vai falar dos controladores, enfim, mas da companhia, da atuação da companhia aqui no Brasil, da história da companhia aqui no Brasil, para a gente conhecer cada vez mais, mas principalmente o histórico recente, né, da Wilson Sons aqui, né? Legal. É uma história longa, 185 anos da atuação de serviços portuários. Mais recente, eu pulo até 2000. Vamos falar 1995, entrada de alguns executivos chaves que acabaram aproveitando o conhecimento deles da área portuária, a atuação da empresa, entrar nas primeiras licitações públicas do terminal de container no Brasil. Em 1997, conquistamos a concessão de Rio Grande como terminal de Rio Grande. Em 2000, Salvador. Essas são concessões renovadas 50 anos até 2047 e 2050, respectivamente. Rebocagem, fomos sempre fortes desde o desenvolvimento dos grandes navios que visitam o Brasil. Hoje em dia, a gente atraca quase um em cada 2 navios que visitam o país. Então, você pode imaginar como 90% da mercadoria, do fluxo de comércio do país passando por navios, quanto é o serviço de rebocagens da Wilson Sons importante para todo o fluxo de comércio, a própria PIB do país. Muito bom. Até você tinha falado uma curiosidade, né, em relação ao volume de rebocadores no Brasil, né? Mas vocês têm aqui, no caso especificamente de rebocadores, já começo a sair um pouquinho da pauta, né? O time de RI aqui me passou a pauta e a primeira coisa que eu faço é não seguir a pauta, né? Mas vocês têm um número de market share, por exemplo, na parte de rebocagem, particularmente? Sim, a gente tem um market share em manobras em torno de 42% das manobras portuárias, que é atracação e desatracação do navio. Então, pensa em todos os tipos de navios, granuleiro, petroleiro, container, tudo que vem para os portos brasileiros. Os outros serviços que a gente chama de serviços especiais, combate a incêndio, rebocagem oceânica, assistência de salvatagem, é um pouco mais difícil medir a market share, mas a gente está bem relevante nesses serviços especiais também, porque nossa frota é a maior frota do país, 82 rebocadores. Entre os 230 rebocadores do país, a gente tem uma posição relevante dos ativos de rebocagem nos portos principais do Brasil, 25 portos do Brasil. Muito bom. Eu vou fugir da pauta novamente no sentido de esses rebocadores, eles são ativos ou propriedades da Wilson Sons ou funciona? Como é que funciona a parte contábil, né? Já que você falou também que a sua especialização é contabilidade. A grande maioria da nossa frota são rebocadores produzidos na nossa própria estaleira. Uma grande vantagem competitiva nossa é ter a disponibilidade de estaleiro sempre para produzir nossos próprios ativos, manter nossos ativos. Pontualmente a gente afreta rebocadores para garantir que a gente suplementa nossa frota. A indústria de rebocagem também tem afretamentos imediatos quando um navio demanda recursos adicionais para os clientes. Mas sim, são nossos ativos em grande maioria. Muito bom. Vamos aqui falar um pouquinho agora vocês até publicam uma prévia operacional, né? Isso se fala memória mensal, né?
Então até a gente consegue chegar lá, não tem desculpa, né? Quando chega lá o resultado do TRIS, fala assim, pô, mas eu já sabia, porque já foi sendo publicado mensalmente nas prévias operacionais. Falando um pouquinho sobre o terminal de containers, se a gente puder falar um pouquinho sobre as últimas informações, né? Os níveis de confiabilidade de escala continuam muito bons, né? Os volumes continuam crescendo. Se a gente puder falar um pouquinho disso, né? E aí eu tenho duas perguntas já. Se é uma característica da Wilson Sons, ou seja, vocês estão conseguindo ganhar market share, ou o mercado também está recuperando, ou as duas coisas, né? No sentido de, praticamente na parte do terminal de container. Perfeito. Na parte do terminal de container, a gente tem para mais recente, mês de agosto, um crescimento expressivo, 32% mais ou menos de crescimento do volume contra o mesmo mês de 2022. Aqui é muito acima da média do mercado brasileiro. Tá. Alguns outros portos principais do Brasil têm até uma redação em volumes. Tem muito a ver com o perfil dos nossos terminais. Nossos terminais são principalmente exportadores. Tá. Rio Grande, a gente exporta muito produto como madeira, celulose, carne de porco, frango congelado. Esses volumes foram impactados durante a Covid, os gargalos mundiais. Mas como você mencionou, o retorno da confiabilidade da escala tem facilitado um retorno dessa carga ser exportada do país. Tá. Nossos dois terminais, Rio Grande e em Salvador, são os dois principais sendo beneficiados por essa recuperação. Além, a gente tem uma dinâmica que Rio Grande é um terminal bem posicionado para transbordo das cargas de regiões mais para o sul, Argentina, Uruguai. Então, a gente tem um outro benefício que a gente está percebendo um crescimento em volumes de transbordo, cargas que são movimentadas entre um navio e outro para chegar nos destinos finais certos, que também está um diferencial em nossos volumes comparado com outros operadores de container no país nesse momento. Só como curiosidade, assim, se você tem até uma preocupação, né? Alguma concentração muito grande na parte de containers. Se tem algum produto que... Porque a gente sempre como analista, fala assim, pô, aumentou a venda de... Por exemplo, aqui a gente sempre tem aqueles terminais de veículos, né? Então, é muito concentrado em veículos. Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim, né? Como é que fica essa diversificação na parte de containers? Você falou, tem algum produto que representa uma parte grande da receita? Não tem nenhum produto que representa parte grande da receita do terminal da container do Wilson Sons, principalmente porque temos dois ativos em duas regiões específicas, Salvador e Rio Grande. Eles têm algumas similaridades, como resinas, por exemplo, importação e exportação da resina, mas essas não são as principais cargas. As principais cargas são as cargas da agricultura no Rio Grande do Sul. Então a gente está falando exatamente produtos de arroz, madeira, celulose. Salvador, a gente tem um pouco mais de produto industrializado. A gente tem polo de Camaçari perto de Salvador. Temos frutas do Vale de São Francisco que são expressivos nessa época de setembro, outubro, novembro, que dá uma bela diferenciação nos dois ativos em diversificação das nossas cargas, em destinos das cargas, para a gente ter uma resiliência superior às outras regiões portuárias do Brasil pela movimentação da container. Muito bom. Falando especificamente do porto de Rio Grande, qual que é o potencial na parte de transbordo e como isso se traduz também na melhor utilização até do ativo, né, da capacidade instalada? A gente tem uma utilização hoje, através dos investimentos feitos para a renovação da concessão, que está em quase 50% de utilização. Então, o primeiro ponto para Rio Grande é que a gente tem uma grande capacidade de crescer volumes sem investimentos relevantes adicionais. O segundo ponto, ele é geograficamente melhor posicionado entre os terminais da América do Sul com calado de 15 metros, que é necessário para atender navios de novo Panamax, que é a próxima geração do navio tamanho que vai chegar no país. Esses diferenciais, eles levam a uma oportunidade enorme nas cargas da Argentina em Buenos Aires, que não tem calado suficiente. Os calados dos terminais de Buenos Aires e Montevideo estão entre os 10 e 11 metros.
E cada vez mais esses terminais vai precisar fazer serviços de feeder, a gente chama, para levar eles as cargas de fruta da Patagônia, peixe da Patagônia, e outros volumes da Argentina, mais para nós, para os terminais do Brasil, em particular Rio Grande, para ser transbordado, para chegar a navios de grandes portos, para levar para os destinos finais na Europa, Ásia, Estados Unidos. Então, estamos falando em um volume expressivo. A gente tem em torno de 2 milhões de TIL dessa região, da região prata, que vai precisar redefinir a rota no futuro próximo, como a chegada de navios maiores. O Mocenson está caçando essas oportunidades como equipe comercial e operacional do Rio Grande. Muito bom. Então só para resumir, assim, a expectativa é que assim, seja utilizado o porto de Rio Grande para fazer como se fosse um hub ali para receber carga para navios maiores. E você tem a analista começa a cutucar alguma projeção, né? Por exemplo, vamos supor que você utiliza hoje 50%, você tem uma curva de expectativa do potencial que isso pode ser? Por exemplo, você continuar essa velocidade, continuar esse crescimento, utilizar essa sinalização de transbordo, a gente crescer para 60%, 70% nos próximos 2, 3 anos, como é que você trabalha isso lá menos no RI, mais na tesouraria, né? Sim. Não, primeiramente a empresa não faz previsões, mas eu posso, vai ser 2 milhões que eu estou falando, se você imagina que uma grande maioria desses 2 milhões vai precisar ser transbordo em terminais do Brasil, e você considera que a Porto de Santos tem restrições de capacidade, navegantes têm restrições de capacidade, então você consegue começar a fazer cenários de Rio Grande captura 15, 20, 30% desse volume em ver que tem, se você ir na média de 15%, você está falando em 300 mil TIL. Referente ao volume que movimentamos em 2022 é quase 50% crescimento que é possível nos próximos anos a partir da começo da movimentação dos navios maiores nos portos brasileiros, a consolidação dessa rota nova das cargas saindo da América Latina. Tá, muito bom. Bom, vamos trocar um pouco de assunto aqui, falar da parte de rebocadores, né, particularmente. E aí queria falar um pouquinho sobre também, acho que a questão do ambiente competitivo, né. Teve algumas movimentações até, olhando aqui a uma aquisição da Starnav pela SAM. Como é que isso altera, né, o ambiente competitivo em relação a rebocadores? Enfim... como é que está a expectativa em relação a esse mercado? Porque a gente sabe também que é bastante representativo para a receita e geração de caixa, né? Diria mais ainda na EBITDA, porque a receita acho que é em torno de 46% da receita, 54% da EBITDA das rebocagens. Um bom analista está mais preocupado com o EBITDA do que com receita, né? Tem que gerar caixa, perfeito, né? Mas respondendo à pergunta, rebocagem sempre era um negócio bem competitivo e, obviamente, uma consolidação dentro do mercado para nós. Ele até muda a dinâmica. Felizmente para nós, na causa da SAM, adquirindo esses ativos, eles estão bem racional, eles já movimentaram ativos para saindo do Brasil, indo para Chile, então menos rebocadores no mercado brasileiro, primeiramente é bom para nós. Uma empresa de capital aberto, que também é bom, porque eles vão procurar um retorno sobre investimento igual nós precisamos fazer para nossos acionistas. Então, essa racionalidade a gente tem visto com bons olhos. Mas, como sempre, a gente precisa ir batalhando para nossas vantagens competitivas, comprovar um valor adicional para os nossos clientes. A gente tem feito isso com tamanho de rebocador nosso a ser superior aos nossos concorrentes em geral, posicionamento da nossa frota, onde temos maiores navios visitando os portos brasileiros, petroleiros, granuleiros, Maranhão, bem expressivo para a gente. Então, a gente tem procurado as rotas que a gente entende vai gerar maior valor para os nossos acionistas como nossas vantagens competitivas na rebocagem. Boa. E tem assim sinalização também de outros movimentos, né? De fusões, aquisições. Aí eu queria já entender também, tem possivelmente a Maersk fazendo movimento
Aí queria que você explicasse aqui e me corrigisse se tiver algo errado. Mas a Maersk também tem, né, ativos de rebocadores, mas sinalizando talvez querer se desfazer no sentido assim. Primeiro, acho que a primeira pergunta, como é que tá isso também poderia movimentar a parte de competição, competitividade? Se vocês teriam interesse ou já está realmente destinado para um outro competidor, como é que isso também pode mudar, criar oportunidade ou mais competição? Na casa da Svitzer, que é a subsidiária da Maersk, a gente tem um fato relevante da própria Maersk, indicando que ele está procurando uma venda desse ativo. A palavra na rua é que provavelmente seria vendida para a AP Moller, que é a holding em cima da Maersk, a família Moller, que controla a Maersk, adquiria da própria empresa listada Maersk desses ativos. Então, nosso entendimento não é uma venda fácil, é uma venda muito mais por dentro, mas de qualquer forma é um ativo grande, é a maior operação de rebocagem no mundo. A Svitzer acho que é um pouco fora do padrão do tamanho de capital da Wilson Sons. Eles querem vender integralmente, então essa seria um pouco fora do nosso escopo. A gente procura muito mais pequenas aquisições, de 6 a 10 rebocadores, ou uma aquisição de rebocadores em um país da América Latina especificamente, em vez de uma frota enorme de 300 ou mais rebocadores no mundo inteiro. Então a gente observa, a gente imagina que vai continuar muito no mesmo na casa da Svitzer. Svitzer é quarto maior operador de rebocagem no Brasil, mas é muito longe do tamanho do Wilson Sons ou SAM, que tem em cima de 60 na casa da SAM, e Wilson Sons em cima de 80 rebocadores. A gente está falando abaixo de 20 rebocadores para a Svitzer. Muito bom. Michael, antes a gente terminar o primeiro bloco aqui, só para fazer um consolidado, a gente falou muito de rebocadores, a parte de terminal de containers, né? Enfim. E de novo, você falou que não passa aqui orçamento, mas o analista vai tentando as provocações, né? Como é que está até agora, até com os dados de agosto? Você na tesouraria, você se surpreendeu positivamente? Como é que está o ano, né, dentro desses dois principais mercados? Depois, no segundo bloco, a gente fala de outras operações, outros serviços, outras atividades de soluções. Eu queria falar também um pouquinho sobre estrutura de capital, enfim, outros pontos, CAPEX. Mas só para entender assim, os números, eles falam por si só, estão muito bons, né? Mas vocês já esperavam realmente esse ano? Está surpreendendo? Como é que tem sido? E lembrando que todo mundo acompanhou o PIB, né? Uma parte do nosso PIB, a gente precisa agradecer também a agricultura, que surpreendeu positivamente, né? Mas como é que esses números refletem dentro da sua expectativa que você tinha até agora, até esse mês de agosto, né? Com os dados de agosto. Perfeito. Não, a data de agosto, acho que acumulado de ano, a gente está em 12% crescimento nos terminais de container. Esse é em cima da expectativa, obviamente, 2 dígitos de crescimento em frente ao mercado que tem até alguns pontos, como eu mencionei, que recorreu. É uma alfa muito grande. Se você pensa que por 300, por exemplo, tem vários operadores que anunciaram volumes caindo 2 dígitos, quando você pensa que a gente conseguiu crescer 2 dígitos quando eles caíram, a gente está bem feliz com o resultado mesmo nos terminais, particularmente Rio Grande, que tem surpreendido até agora. Na casa da Salvador, a gente tem um benefício no segundo semestre agora, porque completamos uma obra nas cais, reforçando nossas cais antigas para ter agora 2 cais principais disponíveis para reduzir a espera para o navio, aumentar a produtividade. A gente está procurando novas linhas para ir conquistar cada vez mais volumes no segundo semestre na Salvador. Começou muito bem em agosto. A gente quer mais disso. Rebocagem tem um crescimento de 5% em agosto, acumulado de ano mais para 3%. Puxaram muito pelo fato que a agricultura, em particular, está performando acima da expectativa de todo mundo. A milho, a soja, tudo que o Brasil exporta bem, ele passa por navios, e esses navios são servidos pelos rebocadores de Wilson Sons. Muito bom. Bom, Michael, vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta quebrando também a pauta, né, daqui a pouquinho. E
E a gente volta aqui com o time da Wilson Sons para falar um pouquinho mais sobre outras operações. Queria falar também um pouquinho sobre mercado de capitais, enfim, estrutura de capital, né, CAPEX. Temos, lógico, também os serviços prestados pela Wilson Sons aqui com Michael Connell, que é diretor de RI também de tesouraria da Wilson Sons. A gente volta rapidinho. Até mais. BNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BNC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BNC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BNC News. BNC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população,
o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. BNC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso Saracast especial com o time da Wilson Sons, com o Michael Connell, que vocês já perceberam, né? Brasileiro, australiano, né? Time do coração corintiano. Não, isso a gente não revelou ainda hoje, né? Mora no Rio, né? Você sempre morou no Rio, não? Quando veio para o Brasil, você morou no Rio, ou não? De fato, eu cheguei em São Paulo. O primeiro jogo era da Corinthians, na Pacaembu. Eles ganharam 6-0, estava na Série B na época. Em pouca coincidência, eu sou corintiano mesmo por essa experiência original. Foi uma boa escolha. Duas boas escolhas, vir para o Brasil e ser corintiano. Ô Michael, vamos aqui continuar um pouco podemos dizer assim, das demais linhas de negócio da companhia e ter uma linha relevante, importante, que é a parte de offshore, né? De serviços para esse negócio, né? Divisão de embarcações offshore. Eu queria entender assim, de fato uma concentração muito dependente de Petrobras, entender para quem que você presta serviço, também presta serviço para outras companhias que a gente chama de Junior Oils, ou não, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não tem o número ao certo ainda, né? Mas a princípio a Petrobras está querendo acelerar a sua programação de investimento, sobretudo em exploração e produção, né? Como isso vocês podem se beneficiar, enfim, todo esse segmento, né, de offshore
para entender, porque quem mora numa cidade, em qualquer lugar, a gente acaba não tendo acesso, não conhecendo, só talvez vendo vídeos, né? Não é algo tão... faz parte tanto do nosso dia a dia. Mas enfim, o que de fato o serviço que vocês prestam e como é que vocês estão vendo talvez esse novo ciclo, né, de rodadas de investimentos para o setor como um todo, né? Mas principalmente, né, alavancado pela Petrobras aí. Perfeito. Então, na parte da offshore, eu diria que temos 2 investimentos principais. A gente tem as embarcações de apoio offshore que carregam, descarregam todos os insumos que vai e vêm das plataformas. Tá. Em base de apoio onde você basicamente manobrar esses insumos para a plataforma na parte terrestre. Eles representam em torno de 10% do total do Wilson Sons. Então, não é a principal negócio. A maioria do Wilson Sons está ligado ao fluxo de comércio, mas essas operações eles são uma parte material. A gente tem um ambiente muito favorável agora, com em torno de 22 FPSOs que vai ser implementado na litoral brasileiro nos próximos, vamos falar, 4 anos, até 2027. Tá. Então, a contagem da FPSO, ele demanda essas embarcações, esses serviços de apoio. A Petrobras é a maior empresa e vai continuar, apesar de ter alguns programas de desinvestimento deles. Os investimentos em outras formas de energia offshore vai gerar novas oportunidades para médio e longo prazo. Mas no curto prazo você tem uma demanda expressiva presente, se reflete na nossa carteira de contratos das embarcações, com basicamente a frota inteira contratada hoje. Uma grande previsibilidade de nossos resultados. Temos em termos de $640 milhões em backlog do order book de contratos vigentes para offshore. Como é que funciona, já falando disso, como é que funciona esses contratos para se traduzir em previsibilidade, backlog, em utilização da capacidade, para se a gente conseguir entender? Porque talvez a parte de portos, né, a gente talvez consiga desenhar bem, né, até porque faz parte do nosso dia a dia, mas no caso dessas operações offshore, como é que funciona isso, né? Como você falou, backlog, mas como assim backlog, né? A Petrobras já faz uma cotação pensando no investimento futuro, enfim, isso vai se traduzir em receita, em contratos de longo prazo, utilização da capacidade de vocês, como é que a gente consegue medir isso? A gente basicamente tem contratos take or pay, então são contratos assinados, desde que a gente opera as embarcações nesses dias, a gente consegue essa receita. Então, obviamente, tem vencimentos dos contratos ao longo dos próximos anos, onde a gente consegue renovar com taxas diárias maiores. Hoje em dia, a taxa média da nossa frota é em torno de $20 mil por dia por embarcação. Os contratos mais recentes na indústria saíram para navios de 3 mil, mais perto de $30 mil, e para 4 mil deadweight. Tonelada de embarcação saiu mais por $35 mil. Então, a gente tem um crescimento expressivo com a renovação dos contratos assim que vence os contratos vigentes hoje, com cada vez mais uma demanda maior do que a oferta. A gente entende que isso vai continuar gerando crescimento nas taxas diárias ao longo dos próximos anos. E a demanda é demanda local, você diz, ou tem como se fosse uma commodity, uma demanda global, porque você consegue enviar uma embarcação de fora para cá para fazer esse serviço? É uma demanda local. A regulação no Brasil, ele demanda prioridade para as embarcações brasileiras. Então, o barco brasileiro disponível com capacidade suficiente pode bloquear as embarcações estrangeiras. Mas tem uma falta da oferta dos barcos no mundo inteiro. Então, independente da regulamentação do mercado brasileiro, tem um crescimento nas taxas diárias mundialmente, porque a indústria de petróleo sofreu durante 6 anos, ninguém construindo nenhuma novas embarcações velhas sendo sucateadas. Agora tem uma carência de investimento nesse tipo de ativo que vai causar as taxas diárias ficar maiores durante algum tempo.
Nos bastidores, antes a gente estava falando sobre margem equatorial, né? Sobre a Petrobras. Eu sei que é muito cedo e até o governo está discutindo internamente, enfim. Mas o quanto que isso pode ser representativo? Vamos dar um passo para trás, né? O quanto que foi representativo para vocês, por exemplo, a descoberta de um pré-sal, né? E quanto que hoje é importante, mas o quanto que realmente pode ser transformacional, não no curto prazo, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre o longo prazo, mas quanto pode ser um novo patamar para a companhia nesse tipo de investimento? Eu diria que o pré-sal era expressivo para o desenvolvimento desse 10% da nossa receita que vem dos serviços de petróleo, porque a gente começou a investir em 1999 com base de apoio, em 2002 com embarcações. Hoje em dia, somente nas embarcações, a gente tem investido $100 milhões na nossa subsidiária das embarcações de apoio, frente ao market cap de $5,8 bilhões. Hoje você consegue ver uma representatividade. A margem equatorial, ele é novo pré-sal, ele é uma reserva geologicamente relevante. Você consegue ver o que está acontecendo em outros países da América Latina, como Guiana. Sim. A transformação que está acontecendo desse país, ele pode até ser uma oportunidade para o Brasil aproveitar. A gente está otimista desse tipo de oportunidade para frente na indústria do petróleo. Boa. Como é que vocês veem assim, operações fora do Brasil, né, em termos de expansão? Tem oportunidade América Latina, enfim, como você falou, Argentina. Qual que é o mercado que teria mais sinergia, né, para vocês? A gente olha os mercados, particularmente de rebocagem. A gente tem uma capacidade expressiva, líder do mercado brasileiro. A gente tem analisado ativos em México, Colômbia, outros países da América do Sul, na área de rebocagem em particular. Também analisamos oportunidades no terminal da Container. Então a gente está otimista de novo para ir procurando. Eventualmente a gente vai conseguir conquistar alguma dessas oportunidades que vai além do nosso crescimento orgânico implícito nos ativos aqui no Brasil. Muito bom. Eu queria só, para terminar, falar alguns pontos sobre acho que estrutura de capital, para entender como é que vocês estão hoje em termos de estrutura de capital, porque a gente está vendo várias empresas aí fazendo follow-ons, ofertas na cidade. A gente sabe que no Brasil não é o custo de capital australiano, né? Aqui a realidade é outra, mas estamos talvez sinalizando um 2024 mais feliz, né, de termos de custo de capital. Mas como é que vocês estão com estrutura de capital hoje em relação à programação de investimentos de CAPEX aí dentro da tesouraria, né? Perfeito. Então, acho que tem alguns pontos aqui que é importante destacar. Em termos de investimento CAPEX, a gente tem feito, a partir de 2007 até 2014, um grande ciclo de investimento expandindo todos os terminais, frota de rebocagem, embarcações offshore no Wilson Sons. Então, eu diria que nosso nível de CAPEX hoje é muito mais para manutenção. Tem pequenos projetos de acréscimo, como novos rebocadores, mas em maioria a gente tem muito mais um CAPEX de manutenção. Então, nenhuma demanda no curto prazo de investimentos grandes. As demandas de CAPEX de manutenção a gente financia através do Fundo do Marinho Mercante. Aqui no Brasil é uma fonte de capital muito relevante na indústria marítima. Mais recentemente, o Wilson Sons assinou o primeiro contrato com o BNDES para o financiamento dos terminais, que recentemente entrou na regulamentação que permitiu ele ser financiado. O que é custo de capital hoje no Fundo Marinho Mercante? A gente paga em torno, depende, obviamente, do tomador, a nível de risco do tomador, mas também depende do nível de conteúdo local na construção, mas o Wilson Sons geralmente consegue entre 3,3% e 3,5% fixo em dólar, com 2 a 4 anos de carência, entre 18 anos e 22 anos de amortização. Então, é um financiamento incrível, de fato, que facilita nossos investimentos nesses setores. Tá melhor que a Austrália, isso daí. Melhor do que a Austrália, melhor do que os Estados Unidos, melhor do que qualquer outro. Então, a gente tem uma fonte
do financiamento muito robusto e muito atrativo. Por isso, além do fato que nossos negócios estão crescendo e temos baixos níveis de CAPEX, nosso principal problema é a geração da caixa e a forma que a gente distribui para os nossos acionistas. A gente tem nenhuma necessidade de ir para o mercado de capitais e fazer follow-on, porque você precisa ter use of proceeds. A gente não tem, no curto prazo, nenhuma expectativa de demandar esses níveis de capital. A gente, ao contrário, está no processo de aumentar dividendos, no processo de retorno a capital para os nossos acionistas. Em 2022, a gente começou esse processo como antecipação de um dividendo intermediário. E você tem todas as condições para esse tipo de movimento continuar. Tá. Até falando disso, hoje vocês estão com, como você falou, nível de CAPEX, acho que mais para manutenção, agora expandir, né, a utilização da capacidade e gerando muito caixa, né? Como é que fica a questão, ou acionista controlador, ou dentro do conselho, em relação a todas essas, né, usar o recurso da geração de caixa, né? Porque se ficar um movimento, chega o tesoureiro e fala assim, pô, a gente está com caixa sobrando aqui daqui a 2, 3 anos, então recompra, dividendos, como é que a gente pode estimar, não só 23, mas a política em termos com os ativos que temos hoje e com a geração de caixa que a gente vai ter, né, ao longo dos próximos trimestres. Sim, mas sempre uma decisão no conselho no final, mas a gente precisa sempre ponderar essas diferenças de cada forma de retorno a capital. Distribuições, eles são sempre uma preferência em geral, porque a gente precisa ponderar essa questão de liquidez de nossas ações. Então, recomprando as ações não ajuda a gente nos nossos outros objetivos de entrar nos índices, small cap, outros objetivos da empresa em geral. Então, a grande tendência é para a distribuição mesmo. Muito bom. E só para a gente fechar aqui o nosso encontro, eu tenho só duas perguntinhas. Mas primeiro, como é que vocês veem o setor no Brasil como um todo, né? Enfim, mais competição, mais crescimento, evolução, né? Vou pegar um paralelo aqui que não é necessariamente vocês, mas vocês acabam sendo beneficiados de alguma forma, né? O investimento em ferrovias no Brasil, ele começa a ter algumas conexões, né? Norte e Sul começando a ser desenhado, enfim, mas isso também vai ajudando a chegar nos portos com mais facilidade, enfim. Mas como é que você vê a evolução, né, do segmento de portos, enfim, de rebocagem como um todo, né? Qual que é a evolução? E o Brasil também por incrível que pareça, um país ainda bastante fechado, né? Com pouco comércio, né, internacional, né? É verdade. Acho que eu vou começar invertindo a resposta. Mas o Brasil tem quase 2 trilhões de mercadoria que transita os portos do país, que é basicamente 25% do PIB do país. Quando você olha a América Latina, você tem uma expressividade muito mais em torno de 50% do PIB dos outros países da América Latina. Então, essa abertura do Brasil para ter mais integração com o restante do mundo tem um benefício enorme em vários fatores, redução da inflação, que acaba alimentando a redução no custo de capital, que você mencionou mais cedo, que facilita o investimento na infraestrutura do país, que acaba retroalimentando uma integração maior com mais exportação. Então, a gente está bem otimista, a gente entende a importância do setor que a gente opera, a gente faz não só nosso dever com clientes, facilitando eles com soluções novas, mas sempre procurando influenciar a indústria inteira para provocar uma redução da burocracia, para garantir uma eficiência maior, até investimentos em tecnologias, provocações de startups. A gente tem alguns investimentos recentemente em startups, em particular aqui no Brasil, outra que atua com calado em tempo real, que acabou assinando ontem um contrato com o próprio
Portos Rio Sul, que vai facilitar o movimento dos volumes maiores em navios. A gente entende que nosso papel é fazer o Brasil movimenta mais carga em trazer navios maiores e aumentar a eficiência na cadeia de logística marítima. Então, estamos bem confiantes. Quando você menciona um pouco da infraestrutura terrestre, ele facilita. A gente tem visto em vários dos outros setores de transporte terrestre investimentos que facilita a chegada de volume. Acho que mais expressivo nos últimos anos é a importância da agricultura do Brasil. O Brasil é líder mundial em vários produtos da agricultura, carne bovina, milho, soja, só para mencionar alguns, açúcar, fruta. Esse é onde você tem visto os maiores investimentos na infraestrutura, seja armazenagem ou seja infraestrutura portuária. Ele acaba influenciando onde a gente direciona nossos ativos de rebocadores, por exemplo, mas também onde a gente direciona nossas equipes comerciais para garantir que as terminais nossas são disponíveis para movimentar esses cargos para os clientes do país. Muito bom. Deixa eu só, Michael, muito obrigado, muito gentil, fazer uma última provocação que eu sempre faço, que eu chamo de pergunta de RH, né? Que é onde é que você vê a Wilson Sons em 10 anos, né? Qual que é o sonho, né? Enfim, qual que é o objetivo, né? Em termos de market share, de tamanho, de estar mais presente, de, enfim, participar do mercado, né? Então esse é o resumo, né? Para a gente entender como é que a empresa está sendo construída, né? Olhando para, como você falou, até acho que os acionistas pensam sempre num segmento mais previsível, de longo prazo, de infraestrutura, participar do crescimento do país, né? Mas como é que a Wilson Sons pode participar, vai participar, e como é que você vê ela lá em 2033, por exemplo? 2033, a gente já está líder no mercado nos serviços que a gente opera, a gente pretende manter essa liderança. Acho que a mais importante para a Wilson Sons é que a gente traz a realidade do Brasil para cima. Então, investimentos nossos em rebocadores de maior porte para atracar navios maiores do mundo que vêm visitar os portos de Madeira ou Sul ou outros portos brasileiros. Isso faz diferença não só para os clientes, mas para o país inteiro. Como eu falei, a PIB depende dessa movimentação. Acho que o Brasil tem uma bela oportunidade. O foco da equipe do Wilson Sons, quase 4 mil funcionários, incluindo os subsidiários todos, é para garantir que a movimentação da carga nos portos brasileiros aumenta na forma expressiva em Wilson Sons e criando valor para os nossos clientes ao longo dessa jornada. Muito bom. Muito gentil, obrigado. Agradecer também o Vitor que está nos bastidores, pela ponte, sempre pelo pronto atendimento, pela disponibilidade, transparência. Vamos marcar mais vezes. Deixa aqui os seus contatos, né? Os contatos da Wilson Sons, de RI, como se cadastra para receber, o site, LinkedIn, enfim, né? Para a gente sempre acompanhar. E lembrando também que vocês divulgam os dados, né, operacionais, as prévias, todos os meses, né? Então, de certa forma, também traz uma maior previsibilidade, né? Menos surpresas ali nos resultados trimestrais. Só para a gente terminar aqui, então, por onde encontrar vocês para se cadastrar para nessa parte de relações com investidores? Perfeito. A gente tem todo o nosso site, mas vamos passar em seguida para disponibilizar na gravação aqui. Muito bom. Então, acho que é só procurar e também tem o Vitor aqui nos bastidores aqui que também atende, né, o time de relações com investidores, né? Muito obrigado, Michael, muito gentil. E o código em bolsa, para quem não conhece, né? Agora, Porte 3, né? Porte 3. Mais fácil, mais simples, né? De ser encontrado. Beleza? Eu acho que é isso, Ricardo. Muito, muito, muito gentil, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, Marco. Valeu. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o time da Wilson Sons, né? Para você que conhece em bolsa, Porte 3. Depois você procura a página para se cadastrar e receber sempre todos os comunicados. A companhia de capital aberto aí,
para a gente conhecer mais aqui com o time diretor de relações com investidores, o Michael e também de tesouraria. Beleza, pessoal? E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau! PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou